Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui, mais uma vez, no nosso encontro semanal para o estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é de número 27, intitulada Negócios. Emmanuel destacou a passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 49, que diz assim: E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, esse é aquele episódio sobre o desaparecimento de Jesus aos 12 anos, né? Então, ele está falando aqui com os seus pais, Maria e José. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Vamos ver as considerações trazidas a nós pelo benfeitor Emmanuel. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades de inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Uma passagem para pararmos e refletirmos, não é mesmo? Negócios. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, nos reunindo para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Que possamos, a exemplo de nossos outros encontros, ler com atenção, buscar o sentido dos ensinamentos nas linhas e entrelinhas do que leremos hoje. Que possamos trazer para a nossa vida diária aquilo tudo que compreendermos e pudermos realizar. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, amigos, vamos retomar o nosso estudo, fazendo como de hábito aquele pequeno retrocesso para nos situarmos na história, lembrando até onde fomos, o que vimos no estudo anterior. Então, nós vimos
a despedida de Saulo e Lucas quando este foi para a Grécia. Os dois se conheceram, né? Lucas, o médico, se encantou por Saulo e Saulo por Lucas, se tornaram amigos. E chegou, então, um momento que eles tiveram que se despedir e Saulo ficou muito sentido com aquela despedida. Também vimos que chegou de Jerusalém a notícia de que Tiago Maior, né, havia sido morto, a mando de Herodes Agripa. E trazia também um pedido de ajuda de Simão Pedro, ajuda para a igreja de Jerusalém. E isso nós encontramos em Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Saulo e Barnabé vão, então, para Jerusalém, e quando chegaram lá, souberam que Simão Pedro havia sido preso, quando foi reclamar o corpo de Tiago. Aí foi nesse momento em que ele foi lá pedir para ter o corpo para poder fazer o sepultamento, ele foi preso. Depois disso, vimos a passagem que o anjo libertou Pedro da prisão e pudemos olhar, então, ler a narração de Atos, no capítulo 12, do versículo 6 a 19, onde conta detalhadamente essa história, confirmando a narrativa que Emmanuel nos trouxe. Então, para não prejudicar os atendimentos, né, da igreja, aqueles necessitados, para não prejudicar a própria igreja, Pedro foi então para Jope, saiu de Jerusalém. Barnabé e Saulo foram acolhidos na casa da irmã de Barnabé, Maria Marcos, né, e o filho de Maria Marcos, o jovem João Marcos, foi então para Antioquia, ele que foi preparado pela mãe, né, para seguir o evangelho, né, trabalhar para Jesus. Ele foi para Antioquia com o tio, né, Barnabé e Saulo, para trabalhar justamente pelo evangelho. E preocupados, então, com o rumo que o cristianismo tomou, Barnabé e Saulo conversaram muito sobre as possibilidades do que precisavam fazer. O que eles poderiam fazer para salvar o evangelho. Né? E Saulo traz, então, a ideia de saírem em viagem para levar o evangelho a outras gentes. E Barnabé sugere, então, que comecem pelas cidades de Chipre, para que ele, inclusive, aproveitasse a necessidade que ele tinha de resolver algumas questões familiares, né, alguns problemas de família. Mas havia a preocupação, né, dos custos, como eles iriam custear as viagens. Né? Então, para atender às despesas da viagem, Saulo sugere levar o seu tear e a sua tenda para poder trabalhar, para angariar os recursos financeiros. E foi aí, então, que paramos, né? Fizemos a pausa do estudo, na página 291, para quem tem essa edição do romance, página 291, o penúltimo parágrafo. Então, vamos tomar a leitura aqui. Então, vou ler o último parágrafo lido na semana passada, né? Quando Barnabé fala das preocupações com as questões financeiras. E Saulo interrogou com firmeza: por quê? Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço, ao serviço de Deus. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela, e onde não houver tapetes e tendas a tecer, a consertar e a tecer, haverá sandálias. Então, é a confiança na providência divina, pois que se eles estão nessa tarefa é porque
é com a bênção de Deus, é assim que Deus quer, então ele proverá. Isso é fé, convicção, certeza, né? E continua, então, a narrativa. O discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da Igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão, caso a Assembleia Antioquiana não a desaprovasse. Interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado. Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. Então, essa primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé teria, a pedido, né, de João Marcos, a sua presença, a sua companhia. E se houver muitos obstáculos? Perguntou Saulo avisadamente. Vamos lá, a coisa não vai ser simples. Pense bem nas suas intenções, pense bem naquilo que você quer fazer, né? Saberei vencê-los, respondeu João convicto. É possível, venhamos a experimentar dificuldades sem conta, continuava o ex-rabino, preparando-lhe o espírito. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre os apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes. Hei de encontrar as forças necessárias. Saulo contemplou-o, admirado da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer, e observou. Se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão. Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três. Na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à Igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciães falaram da lacuna que se abriria na igreja, expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível, fez a súmula, fez o resumo de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do mestre. Então, ele deixou muito claro naquela assembleia tudo o que estava acontecendo em Jerusalém e os riscos, de que o evangelho se perdesse. Então, era necessário transmitir para outras gentes mesmo, para que isso não acontecesse, para pelo menos minimizar os riscos. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. Então, todos deliberaram, e concordaram. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência, a concordância irrestrita. E no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando, indicando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Então, nós temos aqui, pela segunda vez, mencionados no romance, o fenômeno da voz direta. Ali mesmo, o discípulo
de Simão recebeu a concordância irrestrita, e no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura. Então, ali, primeiro, por que aconteceu? Porque havia muita harmonia entre todos eles, né? E esse fenômeno de voz direta, que é a pneumatofonia. Então, vamos ver do que se trata, né? Sobre a pneumatofonia, ou voz direta, Kardec diz-nos que os sons têm duas maneiras bem distintas de se produzir. São algumas vezes uma voz íntima que ecoa na consciência, mas, ainda que as palavras sejam claras e distintas, são exteriores e tão distintamente articuladas como se proviessem de uma pessoa colocada ao nosso lado. De qualquer forma, o fenômeno de pneumatofonia é quase sempre espontâneo e apenas raramente pode ser provocado. Então, aqui nós deixamos uma sugestão de leitura, que é o Livro dos Médiuns, né? Podem procurar os itens 150 e 151, que traz isso tudo bem detalhado. E para um maior esclarecimento, ainda trazemos essa ressalva, né? Existe uma diferença bem clara entre a pneumatofonia e a mediunidade auditiva, no seguinte aspecto: a voz direta pode geralmente ser ouvida por todos os presentes. Então, se nós estamos aqui juntos, como aconteceu que na igreja de Antioquia, todos juntos, todos ouviram. Não foi só o médium, né? Na mediunidade auditiva, o médium somente escuta a voz. Agora, na pneumatofonia, os presentes, quem estiver ali, vai escutar. Então, essa aí é a diferença. Então, nós tivemos, naquele momento da prece, em Antioquia, o fenômeno da voz direta, dando aquiescência, né, a tudo que eles estavam planejando e que fossem mesmo Saulo e Barnabé destacados para a tarefa. Aquela recomendação superior, vamos tirar aqui, aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos, né, dos mistérios celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos, desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus. Tivera sede abrasadora e terrível. Pedira em vão a compreensão dos amigos. De balde buscar, em vão, buscar o terno aconchego da família. Agora, porém, que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Ele enfrentou tantas coisas e agora, finalmente, ele sentia que era realmente, ele ia cumprir uma tarefa, ele ia começar o verdadeiro trabalho junto ao Cristo, trazendo o Evangelho, levando o Evangelho a tantos outros, né? Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. É uma coisa muito íntima, só ele mesmo para compreender. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava aceitar
suas oblatas, né, suas ofertas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Ele faria qualquer coisa para servir ao Cristo, ao mestre. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de Seleucia. Temos aqui uma nota da editora. Foi uma importante cidade portuária do mar Mediterrâneo. Localizava-se perto da foz do rio Orontes. Saulo e Barnabé iniciaram sua jornada por este porto quando efetuavam a primeira viagem missionária. Então, nós vamos trazer aqui um mapinha. Nós temos ali, bem aqui a Seleucia, né? Pegar essas viagens de Saulo. Então, temos a Seleucia, ali bem num amarelo desbotadinho, né? Bem ao sul, né? Daquilo. Tem o Mar Negro, né? O Mar Mediterrâneo, bem ao sul, junto ao Mar Mediterrâneo, na direção de Chipre, da ilha de Chipre. Podemos encontrar Seleucia. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando a quando, repousavam à margem do Orontes para merenda salutar. À sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Em Seleucia, não foi demorada a espera de embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Que nós podemos ver também uma imagem atual de onde era o porto de Seleucia. Desculpa. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre, sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Então, eles saíram daqui com direção a Chipre. Tá? E daqui nós temos Chipre. Voltando lá, só para a gente bem se localizar, aqui nós temos ali, né? Seleucia, ao sul, e logo abaixo Chipre. Então, dali, a embarcação partiu para Chipre, né? Deve ter passado por aquela ponta da ilha, né? Para poder alcançar Citium. Vamos lá. Chegaram à ilha com o jovem João Marcos, sem incidentes dignos de menção. Estacionados em Citium por muitos dias, aí solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Então, aqui nós temos escrito ali sítio, né? E aqui já mais com uma linguagem mais latina, mais da época, o Citium. Né? Então, ali, Barnabé pôde resolver aquelas questões familiares que ele havia mencionado. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga num sábado, com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra. Procurou conjugar o texto da lei, examinado naquele dia as lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito algo excessivo às tradições judaicas. Quer dizer, Barnabé ele estava sendo cuidadoso, muito cauteloso com as palavras. Né? E aquilo, Saulo achou que era excessiva aquela forma de tantos cuidados. Hoje podemos dizer pisando em ovos, né? Cuidando com o que ia dizer. Por quê? Porque Saulo era diferente, né? Ele era destemido, ele falaria mesmo.
Via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Primeiro, queria conquistar aqueles que estavam ali o escutando. Né? Em alguns pontos, demonstrava o temor de encetar o trabalho, abrindo as lutas tão em desacordo com o seu temperamento. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentiu plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios perseverantes nos erros do fingimento farisaico seria negar fidelidade ao Evangelho. Então, aqui nós vemos o respeito que ele tem por Barnabé, mas ele não estava ali vivendo o seu conflito, né? Porque ele com certeza não vai chamar a atenção de Barnabé para o rumo que Barnabé deu às suas próprias palavras. Mas aquilo, pelo jeito de ser de Saulo, né, aquilo estava incomodando e ele estava dividido, porque para ele se manter concordante com aquilo, ele estaria fingindo. Né? Estaria concordando, não fingindo. Concordando com o fingimento, né, dos fariseus. Procurou resignar-se e esperou. Aqui temos um Saulo muito diferente. E mantendo sempre atenção aos conselhos que recebeu de Abigail. Né? Então, aqui procurou resignar-se e esperou. Esperou. Vamos ver o que vai acontecer. A missão percorreu numerosas localidades entre vibrações de largas simpatias. Em Amatonte, eu não sei se esse mapa mostra Amatonte, eu acho que não. Ah, mostra sim. Logo ali bem embaixo, de sítio, vamos descendo à esquerda, bem mais ao sul temos Amatunte, né? Que seria o Amatonte, cidade da ilha de Chipre, consagrada a Vênus, que aí tem um templo. Então vamos ver. Em Amatonte, os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora. Caracterizava-se em tudo pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos, porque isso poderia botar tudo a perder. Né? Ele tinha que angariar adeptos e não criar conflitos. Né? Depois de grandes esforços, chegaram a Neapafos, onde residia o procônsul. Temos ali Pafos, né? Tem Cúrio, depois Pafos, onde residia o procônsul. A sede do governo provincial era uma formosa cidade cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Então, ele estava exausto, ele gostaria de dividir com Saulo a tarefa de levar a palavra, de levar as intenções, os planos, né, da expansão do evangelho, mas ele tinha preocupações em relação a isso, né? Lembrando que ele não falava como ele falava quando era doutor da lei. Não obstante sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. A apresentação do evangelho foi feita com raro brilhantismo. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. Então, vemos aqui a espiritualidade amparando, inspirando, né? Então, quando o serviço é para o bem, o serviço é para Jesus, né? Então, a gente recebe ajuda.
a gente recebe o amparo. Isso serve para nós. Barnabé estava plenamente sustentado, cansado, exausto, preocupado em dar essa tarefa para Saulo. Então ele vai e insiste e faz uma apresentação brilhante, né? O êxito foi inexcedível, insuperável. A segunda assembleia reuniu os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeravam-se ansiosos, né? Porque, com certeza, a história já estava indo de boca em boca, né? Então todos queriam ouvir. O ex-levita, não é, Barnabé, fez nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos e informações. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Então, nós vemos aqui, né, Pafos foi a cidade que mais mostrou interesse. Os romanos, né, os gentios, em grande número, iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros, recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram um formoso movimento de curas. Temos aqui as curas, né? E mais um detalhe interessante, né? As reuniões em casas particulares, as pessoas abrindo seus lares para receberem a palavra. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. A notícia das curas, julgadas impossíveis, encheu Neapafos de grande assombro. Os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes, distribuíam água pura em seu nome. Eu sublinhei isso. Eu acho impossível não perceber aqui a semelhança, né, do que faziam e o que fazemos hoje nas casas espíritas, não é? Temos os missionários que impunham as mãos, né? Os tarefeiros impunham as mãos, dando os passes, né? E, de outras vezes, distribuíam água pura em seu nome, em nome de Jesus, a água fluidificada. Então, temos aí a origem, né? Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova, mas, com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Então, ele só passou a tarefa, né, para Saulo porque o auditório, né, as pessoas presentes, ele, na concepção dele, não exigiam tanta erudição, tanto conhecimento, tanta capacidade, né, de se expressar, mas ele foi surpreendido. Vamos ver aqui. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do evangelho ilações, conclusões tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Barnabé estava encantado, espantado. Como assim? Quem é esse? Agora, vamos ver, porque Saulo está transformado, literalmente transformado. Não é? Notava particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores.
Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Referia-se a certos lances das lições do mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Ele falava com emoção, ele falava com o coração, com a alma. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas, das multidões. Dia e noite, havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi, de Mateus. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. A manhã ia alta. Saulo atendia a numerosos necessitados, lembra que eles faziam as curas, não é? Quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. O procônsul Sérgio Paulo, disse o mensageiro solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem era muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu: agradecemos de coração e iremos ainda hoje. O ex-rabino estava confuso. Saulo, ficou confuso. Não só o conteúdo político do fato surpreendia-o sobremaneira. Era o cônsul, o procônsul. Em vão, procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo? Não conheceria alguém com esse nome? Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail, Gesiel. Lembram? Aquele que Gesiel cuidou na galera, porque estava doente? Ele estava indo para Chipre. E cuidou dele porque foi escolhido por ser uma pessoa, um escravo, tranquilo, bondoso, que não criava tumultos, não criava problemas. E a doença do procônsul era uma doença contagiosa, então médico algum, amigo algum do procônsul quis permanecer com ele. E Gesiel foi de bem e cuidou dele com muita dedicação, até que ele se curou. E, como não podia deixar de ser, ele se contaminou e adoeceu com a mesma doença do procônsul. Só que ele, como não era um procônsul, não era ninguém senão um escravo, o destino dele era ser jogado ao mar. Que Sérgio Paulo não o foi por ser procônsul. E só que então Sérgio Paulo intercedeu a seu favor. E o salvou, conseguiu que eles combinassem, ficou um combinado de que iam fazer de conta que ele tinha sido jogado ao mar. Mas, em conversa séria com Gesiel, ele pediu que Gesiel trocasse de nome, que jamais contasse aquela história, falasse no nome dele, Sérgio Paulo, porque senão ele ficaria comprometido. Então, foi uma promessa que Gesiel atendeu até o fim. O único que sabia dessa história era Simão Pedro. Quando ele procurou, que ele foi parar na Igreja do Caminho, e se ele e Simão Pedro se entenderam, e ele abriu seu coração com Simão Pedro, e foi quando ele mudou de nome, Simão Pedro aqueceu, e ele mudou o nome para Estevão. E foi uma história
impressionante, mas que mostra como Gesiel estava sendo amparado e pela espiritualidade, como ele tinha uma missão, ele veio para isso. Então, nada, né? O fato dele ter sido preso com o pai e com Abigail, depois o pai foi morto, Abigail foi solta, ele foi escravizado, mandado para a galera. Daí acontece isso tudo na galera que proporcionou a ele a liberdade, que ele acabou se aproximando da casa do caminho. Aquele que foi assaltá-lo na praia o levou para esse lugar, porque lá eles ajudavam as pessoas. Então, tudo. E Saulo lembrou dessa história. Podia ser Chipre, procônsul, Sérgio Paulo. Tinha que ser a mesma pessoa. Vamos ver com que rumo essa história vai tomar. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo pertinaz, persistente enfermidade. Desejaria curar-se ou, quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha, induzido pelos judeus? A situação, entretanto, não se resolveria por conjecturas, né, por suposições. Eles tinham que ir lá procurar saber. Não adiantava ficar imaginando, será que é por isso, será que é por aquilo? Vamos lá, vamos ver. Incumbindo João Marcos de atender a quantos se interessassem pela doutrina, no referente a informes necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente, né, determinadamente. Conduzidos através das galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando o singular desencanto da vida, o procônsul entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave radiação do olhar humilde e melancólico. Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bar-Jesus, que de longa data o vinha tratando. Então, temos aqui um mago judeu. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os 4 se viram a sós, em círculo muito íntimo. Falou o enfermo com amarga serenidade. Mas antes aqui vamos ver os 4. Sérgio Paulo, Bar-Jesus, Barnabé e Saulo. Só os 4. Os demais foram convidados a se retirar. Então, o procônsul disse: Senhores, diversos amigos me deram notícias dos vossos êxitos nessa cidade de Neapafos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Bar-Jesus, que, por sua vez, fixava o olhar malicioso, né, meio irônico, nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Quer dizer, Bar-Jesus estava olhando aqueles... Quem são esses? Né? Eu aqui, eu recebo para fazer meu trabalho, e o que esses agora vão chegar aqui? O que eles vão aprontar? Né? E o procônsul, então, prosseguiu. Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Então, ele contratou o mago judeu, né, o conterrâneo, mas os resultados estavam sendo insignificantes. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas.
Como vedes, porém, sou antes de tudo um necessitado. Então, ele expôs ali a boa vontade, a compreensão, a admiração pelo trabalho deles, e que não era uma atitude arrogante fazê-los ir até ele, E sim porque ele estava limitado, para ir fazer o caminho inverso. Saulo ouviu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação e quase certo de que a personagem era a mesma figura, que era a mesma que figurava na existência do mártir vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente: Nobre procônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Esse poder não é nosso, é de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Para ser curado, então, o enfermo, no caso o senhor, tem que estar disposto a compreender e seguir esse médico. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada, continuava o tecelão com ênfase. E destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão que morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Olha quanta lucidez que Saulo está trazendo na sua fala. Nosso organismo, vamos lembrar, isso aqui deve ser o ano 40 e poucos, 44, depois de Cristo. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos, mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a, teríamos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Quanta lucidez! E não é isso que hoje nós estamos aí e a ciência assinando embaixo? Então, nós precisamos ter os hábitos, mudar os hábitos. De que adianta eu ter um mal e não mudar a causa do mal? Então, deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Eu tenho um calo. E o que causa esse calo é o sapato que eu uso. Então, que deixe de usar esse sapato. De nada, não adianta quantos remédios colocar, quantos curativos fizer, vou na podóloga. Não adianta se eu não trocar sapato, se eu continuar insistindo naquele calçado. Eu tenho uma gastrite, mas eu não mudo a minha alimentação. Não é? Então, é disso que Saulo está trazendo. Enquanto Barjesos, irônico e sorridente, escutava o introito, aquela abertura, Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino atento e comovido. Contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Quer dizer, ele ficou impressionado com as coisas que Saulo disse, mas não compreendeu.
Ele quer a cura. Onde é que está esse médico? Traga esse Jesus, né? Ele é a bondade perfeita, esclareceu Saulo de Tarso, e sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Observando o entusiasmo com que o missionário tarsense falava, o chefe político de Neapafos buscou a aprovação de Bagesos com um olhar indagador. Algo assim do tipo, e aí, o que você está achando dessas coisas que ele está dizendo? Né? O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, até porque o procônsul falou que os resultados do trabalho dele eram insignificantes, não estavam conseguindo nada, né? Então ele estava mordido aqui. Julgávamos, disse então o mago judeu, com muito desprezo, né? Julgávamos que estivesseis aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Olha, nós temos aqui Bagesos, já havia ouvido falar de Jesus, já conhecia alguma coisa sobre Jesus. Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Não, ele realmente já havia ouvido falar de Jesus. Saulo, imagina Saulo, que ninguém pode falar mal de Jesus, que ele se dói, ele traz para si, né, as ofensas. Saulo mediu toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar. Amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava, mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Saulo sendo Saulo, né? Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido, se fizera pálido. Barnabé também empalidecera, enquanto o nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: não tenho direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes, né, irrefutáveis, não me levam a fazê-lo. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrentava o olhar perquiridor, serenamente continuou: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro, ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. Em um instante, alinhou os mínimos episódios e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos de sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono: procônsul, ouvi-me. Para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa, Barnabé está escutando aquilo tudo sem entender quase nada, né? Porque ele está vendo Saulo falando com convicção das coisas, né? E ele está ali, sem entender. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade.
Agora vemos aqui o que diz Saulo. Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcastes no porto de Cefalônia em demanda desta ilha. Viajáveis para Cítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Então, aqui nós temos aqui a confirmação do tempo, né? Há quase 10 anos, por volta de 44 aqui, porque o livro, a história começa no ano 34, né? E a viagem de Estevão se deu naquele ano. Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neapáfos. Colocando a mão no peito, como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou aterrado. Não é só, disse o missionário sereno, tranquilo. Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde, os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém no silêncio de sua misericórdia divina. Gente, olha, né, a oportunidade que Saulo encontrou para trazer o mestre na vida de Sérgio Paulo. E ele não está mentindo, porque foi isso mesmo que aconteceu, foi intervenção divina. Não é? O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguia Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Ele não estava entendendo nada, ele estava... De onde Saulo está tirando essas histórias? Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não, apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós dia e noite. Então, aqui ele falou de Gesiel com tranquilidade, porque Barnabé, ninguém sabe que ele é Estevão. Né? Então, ele pôde dizer o nome que Sérgio Paulo reconheceria, sem que ele traísse a história. Né? Gesiel velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Barjesus fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé, aturdido, considerava: onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo. Reconhecendo a capitulação do generoso patrício que lhe recheava a bolsa de fartos recursos, o mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia: mentira! São mentirosos!
tudo isso é obra de Satanás. Satanás, né, o adversário. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho, abaixo a exploração vil. A boca lhe espumava, os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente. Depois, timbrando forte: acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram numa linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás, no entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que nós somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós outros a pecha de exploradores salazes, de exploradores libertinos, quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Seguiu-se acalorada discussão. Barjesus fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade. E nós vamos ter que fazer a nossa pausa aqui, que nosso tempo acabou, já até passamos um pouquinho, né? E na semana que virá, daremos continuidade a esta história e veremos o rumo do que aconteceu aqui nessa visita ao procônsul Sérgio Paulo. Vamos orar? Amado Mestre, quanta beleza! Os caminhos que o Evangelho seguiu. A espiritualidade amparando seus trabalhadores, os seus tarefeiros, para que tudo saísse a contento nesta primeira viagem. Agora será dada a largada e seguirão Saulo e Paulo e Saulo e Barnabé a levar o Evangelho a outros povos. Que possamos, Senhor, estarmos juntos aqui novamente na semana que seguirá, para darmos continuidade a estudo desta obra. Agradecemos, Senhor, profundamente a oportunidade deste aprendizado. Sê conosco, abençoe nossos lares, os nossos afetos. Graças a Deus. Então é isso, amigos queridos, amigas queridas. Estaremos aqui juntos novamente, se Deus quiser, na próxima semana, aqui no canal Videira Espírita, para dar continuidade a este estudo, que tantas histórias tem nos trazido. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até lá.